Então, acho que é muito perigoso a forma como as pessoas olham, de certa maneira, a produtividade. Não é ter uma agenda lotada, não é eu ter 20 tarefas no meu dia que vai me tornar produtivo. Eu não consigo ser produtivo igual a blogueira. Eu não consigo ter uma saúde física, mental, totalmente estruturada igual eles. Mas, trazendo o dito popular, a gente não pode confundir aí o movimento com o progresso. Esse é mais um Beat Talks. Hoje falaremos sobre produtividade. Junto comigo aqui estão eles, Bruno Munhão e Cíntia Micaela. Olá! Bem, produtividade é um tema que todo mundo busca, né? Todo mundo quer ser cada vez mais produtivo, cada vez não ocupado, mais produtivo, né? Que é a questão. Essa semana também aconteceu aquela possibilidade do Brasil também entrar naquela questão de trabalhar 4 dias por semana, 32 horas, exatamente para gerar mais essa questão de ser mais produtivo. E é um tema realmente que as pessoas sempre buscam e a gente também se cobra bastante sobre isso. E, enfim, eu acho que é um tema legal para a gente falar aqui. Queria saber da Cíntia, né? A Cíntia, a rainha do café, a baronesa do café. Cíntia, para você, comenta um pouco o que você acha que é produtividade, o que você sente, como a gente consegue melhorar a nossa produtividade. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que todo mundo vê a produtividade quando você tem uma agenda lotada de tarefas, um checklist ali com uma infinidade de coisas para cumprir. Aí você é muito produtivo quando você consegue cumprir aquela lista de 20 coisas no seu dia. E aí, se você não consegue cumprir aquelas 20 coisas, você sente um fracasso muito grande. E aí, consequentemente, você não é produtivo. Então, acho que é muito perigoso a forma como as pessoas olham, de certa maneira, a produtividade, né? Porque a produtividade não é ter uma lista gigante de coisas, é fazer de uma forma mais qualificada as coisas que você tem que fazer naquele dia e que você consiga de uma maneira mais eficaz e dando vazão naquilo que você tem que fazer. Então, acho que a produtividade tem que ser assim, a sua ordem de prioridade daquilo que você tem que fazer no seu dia, na sua semana, no seu mês, mas não de forma excessiva, que vai fazer com que você tenha ansiedade, depressão, burnout e várias outras coisas. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com excessividade e produtividade. Mas também eu vejo que hoje, com essa questão da internet em si, a gente olha muito para as blogueiras, por exemplo, para as influencers, e ver que elas retratam, às vezes, não todas, não generalizando, mas algumas retratam lá uma vida onde você acorda às 5 horas da manhã, vai para academia, volta, vai no supermercado, depois faz o seu belo café da manhã, aí você limpa a casa e etc. E aí, quando você olha para a sua realidade, onde você tem que acordar 4h30 da manhã, onde muitas pessoas têm que pegar ônibus para ir trabalhar, onde no trabalho você tem um dia completamente coisas para fazer, você fala assim, gente, eu não consigo ser produtivo igual a blogueira. Eu não consigo ter uma saúde física, mental, totalmente estruturada igual eles. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a nossa realidade e entender o que é prioridade pra gente e o que, de fato, vai estar ali dentro da nossa realidade. Entendi. E você, Munhão? Acho que a produtividade tem a ver com planejamento, entrega e efetividade, né? Se a gente for olhar, eu tenho coisas para fazer, cara, a gente roda 24 horas brincando, né? Mas o que é necessário fazer em cada momento, né? Então, por isso a questão do planejamento é muito importante. E a questão da efetividade na entrega, né? Para mim, produtividade é você entregar algo muito bem feito e você não precisa voltar nessa tarefa depois. Não adianta eu fazer 10 tarefas, né? Pode até relacionar com a questão de multitarefas, né? Às vezes a pessoa faz um monte de coisa, mas não finaliza nenhuma. Para mim isso não é ser produtivo, né? Você está espalhando as coisas e depois em algum momento você vai ter que voltar nelas e finalizar. Então essa efetividade, né? Se eu entregar o que eu tenho que entregar naquele momento com efetividade, cara, eu vou estar sendo produtivo, né? Porque eu estou cumprindo com aquilo que eu me propus, com aquilo que eu planejei. E como a Cíntia falou, né? Não é ter uma agenda lotada, não é eu ter 20 tarefas no meu dia que vai me tornar produtivo. Se você tiver uma tarefa que seja muito importante, você executar ela com maestria e não precisar voltar nela, cara, você cumpriu o seu dia ali, você foi produtivo, né? Mas realmente, né, com o advento da internet, a gente se espelha nos outros, né? A gente acha que produtivo é a pessoa que realiza 10 tarefas,
aí volta para casa e ainda lê um livro e sai para jantar e depois consegue ir na academia, enfim, né, fazer muitas coisas. Mas, trazendo o dito popular, a gente não pode confundir aí o movimento com o progresso. Às vezes essas pessoas estão se desgastando, né? Opa. Ah, tá. Eu não sei nem se é dito popular ou ditado, né? Que mas enfim. Então a gente não confundir essa questão dessa correria ser algo produtivo, né? Às vezes você olha a pessoa que está ali mais quietinha, executando menos tarefas, mas com mais efetividade, ela é muito mais produtiva, né? Bem, eu acredito também que produtividade está muito relacionado ao planejamento que você tem e à efetividade que você realmente conseguiu garantir no final. Mas dentro desse processo todo, ela exige, né, um desvio, né, das coisas que são urgentes. Tem emergência, tem urgência, tem o que não foi feito antes, tem que ser feito agora e tudo isso. Eu particularmente, até depois eu vou questionar vocês, mas assim, eu consigo, né, e eu gosto de blocar o meu tempo para fazer algumas coisas. Isso me ajudou bastante nessa questão de produtividade. Há um tempo atrás eu conversei com o Raul Candeloro. Na época o Raul Candeloro, que é o fundador da Venda Mais, ele tinha 11 empresas, todas as empresas faturavam mais de R$1 milhão, que ele só abriu uma empresa depois que ela faturava, passava a linha de 1 milhão, e ele não tinha celular, né? E eu fiquei muito, né, abismado com essa informação. Era 2016 e ele não tinha celular. E aí eu conversando com ele, hoje ele tem, porque ele usa Instagram, usa outras coisas, né? Mas ele questionou exatamente que o celular estava tirando a produtividade dele, né? E aí ele resolveu, né? Mas ele sabe que também não é para todo mundo essa questão do celular. Lendo também algumas pesquisas, eu tive na IBM que um programador ele demora 16 minutos para entrar na linha de programação mais efetiva e conseguir um foco maior, de conseguir entender aquela linha. Só que a cada 11 minutos as pessoas vinham e pediam uma coisa para esse programador desviar o foco. Então, ele nem tinha entrado completamente nesse estado de foco e ele já saía novamente, né? E isso, obviamente, diminuía a produtividade desse programador. Olhando tudo isso e conversando também com o Raul, ele disse, tire notificações do celular. Né? Então eu não tenho notificação no celular. O meu Apple Watch aqui, ele só serve para academia mesmo, saúde, porque eu não utilizo para mais nada relacionado à notificação em si, né? Então quando eu quero ver o WhatsApp, eu entro no WhatsApp e tenho aquele tempo de WhatsApp. Agora eu quero ver e-mail, eu entro no e-mail e resolvo os e-mails. Entro no nosso sistema, o ClickUp, eu entro no ClickUp e resolvo. E eu particularmente consigo entrar no ClickUp, ver o que tem que ser feito, ir no WhatsApp, enviar aquela mensagem no WhatsApp e voltar para o ClickUp. Né? Eu consigo ir para o WhatsApp e não me perder no WhatsApp, né? Ou ir para o e-mail e desviar. O que é uma grande dificuldade, né? Que é uma grande dificuldade, sem dúvida, né? Mas se não for assim, né? O WhatsApp é infinito, né? Você manda uma pergunta, ou você manda alguma coisa, sempre vai ter alguém que vai responder alguma coisa pra você. Mas qualquer rede social, né? Se você tá ali focado em uma coisa, você entra no Instagram pra ver de um cliente, gente que trabalha, né, com rede social. Aí você vai ver algo sobre um cliente. Você entra no Instagram, você se perde naquela rede social e você não vê mais nada. Aí você fala assim, gente, o que eu vim procurar aqui? Então, acho que essa questão de bloquear o tempo é muito importante por isso, porque você tem que estar focado naquela ação, porque o nosso cérebro, ele realmente não consegue fazer mais que uma ação focada no mesmo período, né? Sem dúvida. E para mim, resolveu bastante. Isso me ajudou, eu me sinto muito mais produtivo quando eu tenho mais energia trabalhando sozinho, quando eu tenho que fazer as ações, né, do que quando eu coloco numa reunião em equipe, tem muita gente falando, muitas coisas eu não consigo, e eu gosto de falar também, então eu não consigo produzir tanto quando eu estou sozinho. Então me energiza mais quando eu estou sozinho, focado e cumprindo, né? Eu sou uma pessoa que tem uma relação com o e-mail até hoje muito grande, né? Então, assim, talvez pela minha idade, mas eu mato meus e-mails todos os dias, né? Eu mato os meus WhatsApps todos os dias. Então, assim, eu deixo não lido, né? Eu leio e deixo não lido, porque se eu não resolvi aquilo, né? A mesma coisa do próprio e-mail. Então, eu tenho essa relação, né, de produtividade. Então, o que tiver lá para fazer, eu quero fazer, quero entregar, quero resolver. E no outro dia isso acontece
novamente. E vocês têm alguma maneira de que vocês efetivam essa produtividade, melhora a sua produtividade, que você pode passar para quem está nos vendo e ouvindo? Eu amo o Google Agenda. Acho que sempre blocar tudo por horário, entender os períodos. Então, uma das coisas que eu mais odeio é acordar e não saber o que eu vou fazer no meu dia. Talvez porque eu seja virginiana, né? Então, eu odeio acordar e falar assim, nossa, hoje o dia é um livro aberto e eu não sei o que eu vou fazer. Não consigo. Porque eu me sinto totalmente perdida e não consigo ser produtiva. Então, eu gosto de saber todas as reuniões que eu tenho, os tempos livres, entre aspas, que eu tenho para fazer uma campanha ou outra, para entender o que eu tenho que fazer. Então, uso muito o Google Agenda. E eu também uso, aqui na agência a gente tem os tráfegos, né, que o pessoal de desenvolvimento usa. Então, eu tenho o meu próprio tráfego, que é feito uma planilha de Excel, onde tem blocado também lá os meus tempos. Então, de manhã eu tenho que fazer isso, à tarde eu tenho que fazer aquilo, e sempre tentando buscar esse foco também do que eu tô fazendo. Tem uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica de Pomodoro, não sei se vocês já ouviram falar, que é a técnica onde realmente você tem que blocar o seu tempo de 20 em 20 minutos. Então, por exemplo, agora eu vou ler um livro. Então, para que eu seja produtivo nessa leitura, eu vou ficar lá 20 minutos focada lendo aquele livro. Depois, 20 minutos focada respondendo o WhatsApp. Então, essa é uma técnica legal para você começar a blocar o seu tempo ali para que você tenha mais produtividade. E aí, depois que eu fiz essa técnica há anos atrás, eu comecei a blocar o tempo e isso me ajuda bastante. Então, eu controlo através de planilha, de Excel e através do Google Agenda. E não tem notificações também, porque alguém um dia tirou as notificações e foi a melhor coisa que ele fez e me ajudou bastante. Os top 3. Então, top 3. Uma eu sei que é notificação, outra é a ideia vamos do programa de crescimento de carreira. Essas são as melhores coisas. Bom, vamos lá. A questão das notificações, né, também, eu até ia dar isso como dica antes de você falar, né? Falei, cara, se quer ser produtivo, tira a notificação, porque te rouba o tempo, né? E pode ser pelo convívio, você já trouxe isso pra gente há um tempo aí, né? E faz toda a diferença. Porque, cara, a mensagem, ela vai chegar ali e a urgência é de cada um, né? Quem está solicitando, por exemplo, um job ou precisa de algo, para ela vai ser muito urgente. Aí cabe a você, no seu momento que você pode resolver aquilo, decidir se é urgente ou não. Porque a pessoa que ela resolveu o problema dela, mas você tem que resolver o seu problema. O seu problema. E o que acontece muito se você foca em resolver o problema dos outros, vai chegar no final do dia, você vai estar se sentindo extremamente improdutivo, né, incapaz, porque você não realizou suas tarefas. Você ajudou todo mundo, né? Tá todo mundo, ufa, tô resolvido. Aí você fala, cara, vou começar meu dia agora. Isso, sei lá, 6, 7 horas da noite, né? E de novo, isso não é produtivo, né? O que eu costumo fazer, além dessa ideia de blocar o tempo, né? É seguir uma rotina. Tipo, tudo que é comum, cara, pra mim é rotina. Eu nem anoto nada. Eu faço isso talvez de forma até meio que no piloto automático. Né? Levantar naquele horário, executar essas ações, essas tarefas, como se fosse algo comum ali, não preciso blocar um tempo para isso, porque já está no piloto automático mesmo, né? Questão de chegar, vou verificar e-mail, vou olhar a questão de WhatsApp, tá, beleza, terminei tudo isso, isso vai me gerar uma lista das demandas, né, além do que é comum ali do dia a dia, a lista das demandas que eu vou fazer. E eu, como sou muito visual, eu costumo sempre escrever no caderno, pautar numa lista mesmo, né? E eu gosto de cada tarefa que eu vou resolvendo ali, eu vou ali risco para ter exatamente essa sensação do tipo, cara, essa já foi. E uma dica, né? Sempre colocar por ordem de importância naquele momento. Como você falou, pode ser que aconteça coisas urgentes, emergentes, enfim, né? Mas se você planeja, tem tudo isso blocado e tem esse direcionamento, cara, vai ser muito mais tranquilo de você ser produtivo. Senão você fica assim, cara, o que eu faço agora? Eu vou falar com um cliente, eu vou responder o outro, eu vou fazer um desenvolvimento. Ah, não, agora é hora de eu pensar numa estratégia, criar uma campanha, enfim, né? Se você não tem isso muito pautado, você vai estar correndo para todo lado e vai ser o multitarefa ineficaz, né? Você vai fazer um pouquinho de cada coisa e no final do dia você vai olhar e falar, cara, tinha 10 tarefas, fiz todas e não terminei nenhuma. Você começou todas e não terminou nenhuma. Então, para mim, funciona muito bem essa questão de
pôr essa lista por ordem de prioridade e ir riscando elas ali. Até para eu saber o que eu fiz ontem. Realmente finalizei, não finalizei, preciso passar essa demanda para amanhã, enfim, ter esse controle. Eu faço de forma mais arcaica ali no papel e caneta. Como os incas e os maias faziam. Mas eu gosto também, não vou te julgar. Eu gosto da rotina, né? A rotina e mesmice são coisas completamente distintas, né? Eu particularmente dou a mão para a rotina, assim, e eu não consigo me ver sem a rotina, né, hoje, né? Então, assim, a rotina mais me ajuda. Eu acho que teve um movimento, né, que o pessoal falava assim, não, fuja da mesmice, sai da rotina e tal, mas acabaram confundindo isso, né? Não é que... Sair como, né? Porque como assim? É o seu planejamento, você tem que fazer aquilo no dia a dia, né? E a rotina não é ruim. Não, pelo contrário, ela te deixa confortável. Eu acho que é a rotina que equilibra muito a sua vida como um todo. Então é a rotina que equilibra a sua vida, se é saudável ou não, a sua alimentação, a sua atividade física, mental, tudo. E eu particularmente gosto, né, da rotina e gosto de mensurar, né, porque eu sou muito ligado a número e eu gosto de mensurar os aspectos. Então, assim, eu não chego a ser o louco da caloria, mas eu tô bem próximo, assim, né? Tá chegando lá? Da mesma coisa do louco do signo, também tô bem próximo, assim. Mas isso me ajuda bastante, né? Assim, nesse aspecto, porque pra mim fica mais claro, né? Assim, pra mim é mais fácil. Então, o fato de eu acordar às 4 e ir pra academia, pra mim é ótimo, né? Eu saber que eu corro, né, terça e sexta, também é ótimo. Então, pra mim tem esses aspectos. E quando eu vou me alimentar, aqui na refeição do café da manhã, eu acabei comendo, né? Eu tava hoje na casa da sogra, eu acabei comendo um pão com manteiga, né? Que aí eu já consumi aí 450 calorias a mais, que eu não gostaria de ter consumido de manhã, né? Então eu sei que no meu almoço eu já não posso, né? Eu tenho que diminuir o que eu vou comer no almoço, né? Já não vai dar pra comer um pastel aí no almoço. Depende do pastel, dá. Então, assim, eu já prefiro calcular assim pra saber que no final do dia, né? Se eu tenho consumido 2.000 calorias, eu tenho que entender que eu já consumi boa parte já nas refeições. Então, pra mim é mais fácil, né? Ter esse controle, não sofro com isso. Pelo contrário, pra mim está claro, olha, se eu não for na academia de manhã, né, nesse horário especificamente, provavelmente não vou conseguir durante o dia e a noite é uma noite bem conturbada. Eu tomo café da manhã com a minha família, então é a única refeição que a gente faz juntos, assim, todos juntos. Então, assim, a gente, da nossa forma, a única refeição que a gente consegue fazer é essa. Então, não adianta. Almoçar, né, aqui na agência é um negócio que às vezes existe, às vezes não existe. O jantar também, as meninas dormem às 7, então também não consigo ir, né, jantar antes das 7 com elas, também é muito difícil. Então o café da manhã é a refeição que a gente consegue fazer. Então eu falei, bem, eu quero fazer uma refeição com a família toda, né, por dia, e aí eu acabo chegando, né, um pouco mais tarde, perdendo um pouco da manhã, que eu gosto muito da manhã, né, mas é uma rotina também que me ajuda também depois a produzir mais, né? Então, assim, eu gosto do Google Agenda, gosto de anotar. Eu tô testando agora o anotar no Trello com o nome lá em cima da pessoa. Então eu coloco assim, ó, Rick. Aí eu coloco o que o Rick tem devido pra mim, entendeu? Bastante coisa. Bastante coisa. Aqui é o maior, né? Assim, eu tive que abrir uma outra conta do Trello, porque uma conta só não deu. Não coube. Pra você que tá assistindo a gente, o Rick é o nosso filmmaker que cuida do podcast, tá Nossa bom? Editora. Então. E aí, por quê? O papel eu anotava, só que eu ia embora daqui. Você perdia o papel, né? E aí eu perdi o papel, entendeu? E aí depois você descobriu que tava no mesmo lugar. Isso, exatamente. E às vezes eu anotava na lousa, né? Mas a tia vinha apagar a lousa, né? Aí é difícil. Então, assim, eu falei, não, eu preciso levar no meu celular onde eu estiver. Mas se também só anotar Google Keep, colocava lá tudo que eu tinha que fazer lá. Eu não me adaptei. Gente, é difícil, não rolou, entendeu? O Google Agenda funciona de boa, cara. O Google Agenda tá ali, ó. Ele me lembra, tal, faço, tal, né? Adio, põe mais pra frente, né? Então, assim, o Trello com o head, assim, o nome da pessoa que tá devendo as coisas pra mim,
É ótimo, porque eu coloco lá e aí Aí você até manda um print pra pessoa, né? Oi, tudo bem? Ó, você tá me devendo isso. Já chegou um print. Olha, não mandei o print, mas eu vou mandar. Olha, boa. Eu fico escrevendo, é verdade. Enquanto você tava falando da sua rotina, eu lembrei de uma coisa que eu aprendi com você, inclusive. Olha só. Olha só. Aprendizados com Valente. Que a gente tem que entender qual horário do dia nós somos mais produtivos. Nosso biotipo. Isso, que isso é uma coisa importante. Quer falar um pouco sobre isso? Quero falar, lógico. A rotina de acordar às 4 da manhã, obviamente que é mais difícil você dormir cedo que acordar cedo, né? Tem essa questão. Depende, acorde às 4 que você vai ver que é muito fácil dormir cedo. Isso, você consegue 10 horas tá de pé, né? Obviamente. Mas, assim, essa rotina, muita gente fala assim, nossa, mas eu não funciono, total. Então, você tem que realmente entender a sua rotina. Tem pessoas que produzem muito bem à noite, por exemplo. Eu sou uma pessoa péssima para produzir à noite. Eu não produzo. Aliás, depois do almoço, né, o meu gráfico ele cai bastante assim de produtividade. Então eu coloco, não marco nenhuma reunião de manhã, exatamente porque eu quero produzir bastante de manhã e à tarde realmente fazer alguma reunião, alguma coisa que não envolva tanto ação, né? O meu biotipo das 9 às 11, das 9 ao meio-dia, nossa, eu produzo bastante. Eu quero produzir bastante, quero criar coisas diferentes. Então eu deixo para ver e-mail, coisas mais operacionais no período da tarde mesmo. E você tem que encontrar dentro de você mesmo que funciona, né? Tem pessoas que se adaptam bem com o jejum intermitente. E eu me adapto muito bem, né? Eu só parei o jejum intermitente porque eu quero virar um monstro quero virar uma aromba. Isso, quero virar o padre Marcelo Horse. Você viu o tamanho dele? Quero virar ele, entendeu? Se não resolver na oração, ele vai na porrada. Nunca mais ninguém vai empurrar ele do palco. Então, assim, então eu preciso realmente ter uma alimentação maior, assim, com mais proteína. Mas, caso contrário, eu me adapto bem. Mas tem gente que não se adapta, e tudo bem. Você tem que entender qual que é o seu biotipo, o que se adapta melhor pra você. Eu acho isso muito legal, porque, por exemplo, eu de manhã não funciono. Eu de manhã, minha mente, ela... demoro pra acordar de manhã, o meu cérebro não funciona, mas começa 3 horas da tarde, eu quero dominar o mundo assim, nossa senhora. Eu quero dominar tudo. Então eu acho que é legal esses aprendizados, porque às vezes você olha um pro outro e fala assim, não, os dois acordam 4h30 da manhã, e aí é super legal a rotina deles, eles fazem um monte de coisa, gente, mas eu não me adapto a essa rotina, então eu tenho que entender o que se adapta a mim, para que a minha produtividade seja maior, e aí blocar o meu tempo para o que eu vou fazer que precisa de mais energia nesse tempo onde eu sou mais produtiva. E você consegue fazer isso testando o seu próprio corpo, né? Então, vai variando ali ao longo de uma semana. Um dia você acorda mais cedo, um dia você acorda mais tarde. O que você faz de manhã em um dia, outro dia você faz à tarde, você vai se adaptando. É importante você se conhecer, né, e saber seus limites também, não adianta. Que a gente fala, a gente acorda às 4 da manhã, 4h30 para ir treinar, depois já resolve um monte de coisa e tal, chega às 8, parece que a gente já fez um monte de coisa. Pô, legal, pra gente tá funcionando. Mas não adianta a pessoa se cobrar e falar assim, poxa, eu tenho que acordar às 4 para ser produtivo? Não tem. Né? Às vezes você falou, às vezes a pessoa... O Flávio Augusto acorda às 8. Ele dorme às 1 e acorda às 8. Ele encontrou o formato para ele. Isso. Cada um. Ele é bilionário. Né? Não é a questão de... Não quer dizer que se a gente dormir às 1 e acordar às 8, a gente vai ser bilionário. Né? Sim, não existe a receita do bolo. É isso aí. Não tem fórmula secreta. Funciona para cada um. Da mesma forma como a gente fala assim, como a gente controla a questão das nossas tarefas e produtividade. Cara, pra gente funciona de um jeito, né? Talvez a gente pode testar outros métodos daqui a um tempo e falar, poxa, agora funciona melhor. Ou não, realmente o que eu fazia pra mim funcionava melhor. É entender de cada um e como cada um funciona, né? Acho que isso é importante, né? Claro que existem estudos que comprovam que o ser humano funciona de determinada maneira, né? Como você falou dos 15 minutos ali do foco, para a pessoa atingir esses 20 minutos de um foco mais intenso, né? E isso é um fato biológico, então, né? Mas, cara, eu tenho certeza que pessoas vão atingir esse foco melhor quando ela está nesse momento de maior produtividade dela, né? Não adianta você falar... Se a gente falar com a Cíntia, por exemplo, cara, às 8 da manhã você vai ter que estar altamente focada para fazer isso. Cara, é dela, é fisiológico, biológico dela, enfim, não vai funcionar, né? Por isso que é importante a pessoa entender o seu momento, como você funciona,
para conseguir atingir essa produtividade. Exato. Exatamente. E não tem, né, jeito, né? Há um tempo atrás, eu li um livro que eu tinha muito preconceito, que chamava Trabalhe 4 horas por semana, né? Então, quando eu vi a capa do livro, eu falei, que idiota, que imbecil que vai comprar um livro desse, né? Só que aí eu vi algumas pessoas que eu admiro bastante na internet falando desse livro, falei, meu Deus do céu. Preciso desse livro. Eu vou ter que ler esse livro por causa dessas pessoas, né? E é um livro grande, é um livro de 500 páginas, é um livro assim mais profundo, né? E de fato é um dos melhores livros que eu já li no sentido de produtividade também. Obviamente que o título, né? Esse clickbait de trazer essa ação realmente não que você vai trabalhar 4 horas. Você vai trabalhar segunda das 8 ao meio-dia e você vai trabalhar de novo só na outra segunda. Mas sim, tá pago. Mas sim a provocação que você pode ser mais produtivo, você pode fazer outras coisas, né? Durante o período, né? Que você vai trabalhar 4 horas seguidas, mas você vai trabalhar 1 hora nisso, 1 hora outra coisa. Você pode trabalhar em outros projetos, outras horas. Então ele te dá essa provocação para que realmente você faça mais coisas. Você não precisa trabalhar... Né, ele trabalhava, pra você ter ideia, falar rapidamente do livro, ele trabalhava 80 horas por semana. Então, ele tinha essa rotina e aí ele precisou ficar 1 mês fora, né? E ele ficou 1 mês fora por saúde mesmo, porque ele teve infarto, tudo isso. E nesse 1 mês que ele ficou fora, ele achou que a empresa ia acabar, né? E a empresa melhorou sem ele, né? E aí ele falou, poxa, eu vou ficar mais 1 mês, né? E ele ficou 8 meses depois fora da operação, completamente, a empresa dele tinha crescido como ela nunca cresceu, né? E aí ele percebeu, falou, e como ele estava distante, fisicamente inclusive, ele teve que criar formas para avaliar, né? Teve tempo para olhar outras coisas, né? E olhar assim, eu preciso só receber um relatório sobre isso. Então ele requisitava o relatório sobre isso. Eu preciso receber um relatório sobre esse... E aí ele conseguiu, então, encontrar uma forma, né, dele viver e ser produtivo. Então, a minha análise disso é que realmente a gente consegue fazer mais coisas. Né? A gente está, logicamente, focado em uma coisa só e é infinito trabalho, né? Como uma agência de marketing qualquer, é um infinito trabalho que você tem, né? Sempre dá para melhorar todos os processos. Mas você separar, blocar o seu tempo, entender o que você tem que fazer ou o que você pode passar para outra pessoa fazer, que às vezes você acaba sendo um centralizador, né? Você acaba querendo fazer e acumulando coisas. Não tem a ver com isso, né? Do quanto você efetivamente faz, mas talvez o quanto você gera para as outras pessoas também e tem um resultado melhor e maior aí pensando num todo, né? Por exemplo, na agência não é só o que a gente produz em si, mas o quanto que a gente demanda para as outras pessoas e as pessoas conseguem entregar. É isso aí. É isso aí. E é difícil, né? Porque às vezes você fala assim, poxa, se eu passar para a pessoa e eu tenho que ensinar a pessoa a fazer. E se ela não fizer, isso vai voltar para mim e eu vou ter que fazer. Então você fica nesse olhar, fala assim, mas e aí? Se você nunca ensina também, você sempre vai ter que fazer. Exatamente. Então, em algum momento você tem que tomar essa decisão e passar e criar outras lideranças e desenvolver, porque senão você vai realmente ficar nesse aspecto aí, né? A gente viu essa semana, como eu comentei, que tem uma inclinação aí, né? Outros países já estão testando essa questão. Eu queria saber a opinião de vocês no aspecto de trabalhar ao invés de 5 dias por semana. Eu sei que a gente trabalha 7, né? Mas no aspecto de trabalhar 5 dias por semana, trabalhar 4 dias. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que depende muito das áreas. Então, acho que vão ter áreas que, infelizmente, não vão conseguir trabalhar 4 dias por semana. Porque, por exemplo, se vai ter um dia a mais de lazer, consequentemente, as pessoas que trabalham para dar lazer para as outras pessoas, elas vão trabalhar mais. Então, tem esse ponto. Mas eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Eu acho que para você trabalhar de uma forma mais produtiva, você tem que ter ações durante a sua vida toda que fazem com que você seja mais produtivo. Então, sua saúde mental tem que estar boa, sua saúde física tem que estar boa. Então, todas as áreas da sua vida, elas precisam estar em harmonia para que você seja mais produtivo. Então, assim, por exemplo, tem semana que tem feriado.
E todo mundo consegue entregar tudo, geralmente, na semana que tem feriado. Por quê? Porque você sabe que são somente aquelas horas que você tem pra trabalhar. E aí o seu foco vão estar naquelas horas e você vai dar tudo de si pra trabalhar. Eu acho que no Brasil vai ser uma grande dificuldade nessa transição. Porque a gente não está acostumado com esse método de trabalho. A gente não tem muitas empresas que não estão acostumadas com uma carga de trabalho tão alta durante poucos dias, então acho que vai ter um problema nessa transição, mas eu acho que é possível, eu acho que dá para fazer. Não sei se todos vão se adaptar, se todos vão gostar, se todas as empresas vão querer. Acho difícil todas as empresas quererem trabalhar só 4 dias por semana. Eles vão fazer um teste, na verdade, com pequenas... Mas acho bem difícil, assim, por exemplo, grandes indústrias. Sim, que tem a própria máquina tem uma... não consegue parar, né? Mas eu acho que startup, empresas de tecnologia, talvez até agências, consigam diminuir um pouco essa frequência, mas acho que vai aí um período longo de transição. Eu acho que se estiver alinhado com o OKR, né? Ou seja, esteja alinhado com o indicador do que você tem que entregar, e você ser altamente produtivo e conseguir entregar, talvez é possível, mas profissões que gerem exatamente essa produtividade, né? Sim. Então, nem todos os setores vão estar preparados para isso, né? E nem podem, né? Nem podem, não daria certo. Mas tem muito a ver também com planejamento, né? Como você falou, quando tem feriado, cara, você sabe que você tem um dia menos para produzir. Então, a sua entrega tem que ser muito maior, né? E não que assim, poxa, um dia você vai trabalhar 16 horas porque o outro é feriado. Não é isso. Mas as demandas são organizadas de forma diferente, né? Existe um planejamento diferente para essas semanas. As prioridades também, né? E eu acredito que vai ser mais ou menos dessa forma, né? Você vai readequar quais são as prioridades e a entrega vai ser muito maior porque você sabe que você tem um dia a menos, né? Não vai ter um dia a mais aí para, poxa... Na sexta eu finalizo essa semana. Não, cara, quinta acabou e amanhã tem que estar tudo pronto, né? Acho que a organização vai trazer esse resultado. Não acho que é impossível, salvo alguns setores, né, que realmente não vai ter como, mas é totalmente plausível. Muito legal. Vocês querem contribuir com mais alguma coisa ou a gente pode encerrar o nosso Beach Talks? Eu acho que eu já fui produtivo o suficiente hoje. Já vou arriscar aqui gravação. Gravação do podcast, check. Aí eu vou ir para aqui, ó, cobrar o Rick da edição do podcast. Check, Agora a gente vai para outra parte do checklist. Eu acho que um resumo do podcast é realmente você se conhecer, entender qual é o seu biotipo, entender as suas prioridades e entender o que é melhor para você na gestão do seu tempo. Então, não fazer o que o outro faz ou tentar medir a sua produtividade com a produtividade do outro. É entender o que é melhor para você na gestão do seu próprio tempo e encaixar dentro da sua rotina. Acho que seria esse um resumão do nosso podcast de hoje. Exatamente. E você, como melhora a sua produtividade? Comenta com a gente aqui, ativa o sininho. Estamos aqui nesse Beach Talks. Até a próxima. Tchau!